Finalmente a nossa Fátima foi útil, temos um novo Will. Além disso, o Kenny quase foi de arrasta. Olá, amigos! Saiu o 7º episódio da 4ª temporada de From. Em que episódio, gente? Eu confesso que o meu coração ficou apertado pensando se o Kenny iria de arrasta. Ali no momento em que ele tem a conversa com o Boyd, que trocaria de lugar com ele, que era muito perigoso, já ficava claro que alguma coisa ia dar errado. Além, é claro, da gente ter visto ali o Homem de Amarelo fazendo todos aqueles planos, conspirando, escutando uma coisa daqui, uma coisa de lá, então já dava pra saber que as coisas não dariam certo. Inclusive, eu fiquei me questionando se eles não foram um pouco inocentes nesse plano, porque se for parar pra pensar, a cidade sabia de várias coisas sobre eles que não tinha como saber. Por exemplo, sabia quando a Tabitha ia chegar de ambulância, sabia que a Tabitha estava cavando no subterrâneo, então por que que eles não saberiam daquele plano? Então eu achei sim eles meio ali inocentes, além do fato, é claro, deles não saberem, mas a Sofia estava ali escutando tudo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos focar agora aqui no Kenny. Já sabia que o plano ia dar errado, que eles iam saber, e sim, gente, era uma armadilha. Eles ficam ali preparados para poder pegar o Kenny, e eu fiquei ali aflita o tempo todo. Pareceu que ia dar muito ruim pro Kenny, mas que bom que ele não morreu. Eu sei que muita gente fica esperando que tenha mais mortes, não gosta que a série não elimine os personagens, mas com certeza eu não sou dessas. Eu torci pro Kenny conseguir sobreviver, ainda mais, gente, pro sorriso, né, pro smile, porque vamos combinar, o cara matou o pai dele, fala todas aquelas coisas pra ele, então não, eu não queria que ele fosse de arrasta. E aí a gente tem todo aquele momento de tensão, e a nossa Fátimazinha finalmente é útil. Ali na primeira temporada, né, ela não era muito relevante, mas era até gente boa, só que depois, especialmente na terceira temporada, a Fátima realmente fica insuportável, e aqui nessa temporada ela não estava acrescentando em nada, só que agora a gente tem a Fátima virando o Will de Stranger Things, gente. Quem mais que lembrou do Will ali com sua conexão com o Vecna? Foi exatamente isso que nós vimos aqui. A Fátima consegue enxergar através dos olhos ali do Smile. E uma coisa a se pensar, tá, gente? Se a Fátima tem essa conexão com ele, quem assistiu o Stranger sabe muito bem que ele também pode ter essa conexão aí com a Fátima. Então pode ser muito perigoso ter ela por perto em determinados momentos. Mas a Fátima foi essencial aqui e ela consegue ali intervir totalmente inconsciente, né? Porque ela não sabia ali que ela estava intervindo na situação, mas ela consegue interferir ali na habilidade, na transformação do Smile, e isso é essencial para que o Kenny conseguisse reagir. Sim, o Kenny me irritou um pouquinho, gente, porque depois que ele coloca a estaca ali no monstro, o Boyd já tinha falado para ele: meu filho, vaza dali rápido. E tudo bem que as coisas não estavam como esperado, mas o Kenny demora muito a reagir, e eu fiquei: vai, meu filho, corre, faz alguma coisa. E ele demorou a reagir, mas pelo menos no momento certo, onde ele vê ali uma fraquejada do Smile, ele corre e consegue entrar no ônibus, e eu ali aflito o tempo todo. Confesso que eu fiquei feliz dele não ir de arrasta dessa maneira, seria bem triste, ainda mais depois da forma que ele perdeu a família dele, e eu gosto muito do personagem. Além disso, tivemos uma outra intervenção enquanto essa acontecia, porque a Sofia, né, barra Homem de Amarelo, estava atenta a todo o plano, e ela meio que deu vida ali ao homem boneco, sei lá como é que a gente denomina aí essa transformação, né, um homem espantalho, um homem boneco ali que se transformou, e a gente percebe que ela precisa de algumas coisas para isso acontecer. Ela vai ali e busca um ovo fecundado, então ela precisava ali de um indício de vida, de sangue, ela precisava de algo assim para poder conseguir trazer vida ali como um ritual. Ela realmente faz aquele ritual, e aí mais uma vez a gente vê ela sussurrando algo que nós já sabemos que o Homem de Amarelo faz, e que é um poder bem interessante, e dá vida ali àquele homem boneco que ataca a Casa Colônia. Eu confesso que eu esperava mais esse ataque, sabe? Alguém deveria ter ido de arrasta ali? Na minha opinião, alguém deveria ter ido de arrasta, né? Pra ter umas consequências maiores. Achei até meio painho ali aquele ataque, porque todo aquele plano, toda aquela elaboração, eu esperava um pouco mais, e aí finalmente o Eldin age rápido, tá, gente? Porque ele pega ali a estaca enquanto todo mundo tava apavorado, e ele foi bem útil nesse momento. E se você ama o From, não esquece aí de me seguir, porque eu sempre trago a cobertura completa, e também deixa aí o seu joinha pra eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês, gente, que realmente é uma das minhas séries preferidas, especialmente na atualidade. E algo que eu fiquei me perguntando é que nessa série sempre me incomodou o fato das pessoas não conversarem, elas não se comunicam. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, e elas decidem se comunicar exatamente no pior momento possível. E eu fiquei me questionando sobre essa escolha aí do Boyd e do Jade. Primeiro, porque o Jade, quando ele tem aquela visão do cogumelo e a versão dele ali da infância conversa com ele, deixou bem claro pra ele que em todas as vidas ele é morto pelas pessoas da cidade. Depois delas descobrirem quem ele é, que as crianças chamavam por ele, as pessoas começam a culpá-lo, odiá-lo e depois matam. E aí o que o Jade pensa?
Ótima ideia, eu vou contar para todo mundo quem eu sou e ainda vou contar para elas que as crianças me chamavam esse tempo todo, fazendo exatamente o que eu sei que vai gerar a minha morte. Sim, é exatamente isso que o Jade faz. E eu fiquei pensando, não é possível que ele não pensou sobre o aviso que ele recebeu, porque talvez não seja uma boa ideia contar para as pessoas sobre o passado dele, já que ele sabe que isso leva à morte dele antes que ele consiga salvar as crianças em todas as reencarnações. E ele vai lá e me conta. Segundo motivo porque não era interessante contar isso agora. Sabemos aí do Homem de Amarelo, é claro que eles não sabem da Sofia. Então não tem como culpá-los por finalmente decidir fazer uma reunião e contar para todo mundo. Aqui o fato dessa reunião ser meio estranha é pelo Jade e o Boyd saberem que a cidade mataria o Jade depois de descobrir a verdade, que isso vai gerar alguma coisa que leva à morte dele. Ainda assim, os dois decidem ir lá reunir a cidade e contar. E a gente sabe que a Sofia, Homem de Amarelo, está ouvindo tudo, né? O que deixa a gente angustiado, porque ela escuta ali todo o plano. E depois ela vai ter uma conversinha com o Boyd. A gente vê que o totem realmente é importante, porque ela fica com uma cara bem suspeita quando vê o Boyd com esse totem. E aí ela vai lá atrás do Boyd para poder saber que planinho que eles estão bolando. E me impressionou o Boyd contar tudo para ela. Esse homem não conta nada para ninguém. Ele escondia as coisas até da dona. A dona fica sabendo as coisas na maioria das vezes porque ela chega no momento certo, na hora certa e questiona ali o que está acontecendo. E eles sempre concordam em não contar as coisas para as pessoas, não preocupar as pessoas da cidade, algo que irrita muito a gente que está assistindo. Mas aí, logo neste momento, o Boyd decide detalhar o planinho dele para Sofia, uma garotinha que chegou ali na cidade e que não acrescentaria absolutamente nada. Ele conta para ela, eu fiquei, ô Boyd, me ajuda a te ajudar, né? E ele poderia ter virado para ela e falado, olha, não se preocupe, nós temos um plano, vai dar tudo certo, fica tranquila, pode seguir, só se fecha à noite. Não tinha por que o Boyd contar mais do plano dele para Sofia, gente. Ele nunca conta nada para ninguém, ele nunca conta as coisas para as pessoas da cidade, até para não preocupá-las. E pensando que a Sofia é só uma garota que acabou de perder o pai, para que contar tantos detalhes para ela? Mas é claro que isso tinha que acontecer, senão o Homem de Amarelo não poderia intervir ali no plano como aconteceu. E sim, ele interviu. E não é só nisso que ele está intervindo, tá, gente? Lembrando aí que o Helmy tomou um pouco do sangue da Sofia e a gente ficou se questionando, né, qual que seria a consequência disso. E já sabemos aqui que agora ele começa a ter visões. Primeiro que ele já tá alteradíssimo e segundo que ele começa a ter visões de outra realidade. E aí muita gente pode se questionar, realmente o que eles estão vivendo é um sonho, porque muitas pessoas têm essa teoria de que o que eles estão vivendo não é real, mesmo os produtores já tendo tirado isso aí de cogitação, algumas pessoas não acreditam nessa explicação dos produtores e ainda insistem que o que eles estão vivendo é um sonho, não é realidade. E agora essa teoria ganha força para algumas pessoas, já que o Henry tem uma visão como se ele estivesse acordando de um coma, de alguma coisa, e aquela fosse a realidade. E o que eles vivem ali na cidade, né, em From, na verdade, seria apenas aí uma espécie de sonho, de alucinação, algum estado que eles estivessem passando em situação de coma, alguma coisa do tipo, gente. Mas não, eu não acredito nisso e para mim fica muito claro que é tudo uma manipulação do Homem de Amarelo, que tem feito ele ter essas visões para quê? Para que ele realmente comece a acreditar que o que eles estão vivendo ali é um sonho. Não foi à toa que o Homem de Amarelo, como Sofia, falou para um Henry, e se tudo que estivermos vivendo aqui foi um sonho? Ele plantou uma semente, e a partir do momento que o Henry começa a ter aquelas visões lá de fora, ele provavelmente vai começar a acreditar que ele está vivendo um sonho, e foi exatamente isso que aconteceu com a Abby. A Abby começou a ficar enlouquecida porque ela começou a acreditar que o que eles estavam vivendo ali era um sonho. Talvez ela também foi manipulada de alguma forma, aconteceram coisas ali que mexeram com a cabeça dela. Não vamos esquecer que o Ellie já tinha falado que ela estava muito alterada antes mesmo do Boyd sair ali para o passeio na floresta no dia em que tudo aconteceu. E foi exatamente esse pensamento de que eles estavam vivendo um sonho que fez a Abby matar as pessoas da cidade para que elas acordassem. Então será que o Henry não está passando pela mesma coisa? Para mim ele está sendo aí manipulado para acreditar que eles estão vivendo um sonho. Agora qual a consequência disso? Pode ser que ele tente matar as pessoas, fazer coisas ali com ele mesmo, com todo mundo na cidade, né? Porque afinal de contas, se você acha que aquilo dali não é real, você começa a agir de uma forma que você não agiria, assim como acontece com a Abby. E um outro ponto bem relevante, gente, é que já sabemos ali que
pra seguir a história como aconteceu das outras vezes, as pessoas vão acabar ficando com raiva ali do Jade e da Tabitha por eles serem reencarnações, e que isso levaria à morte do Jade, assim como aconteceu nas outras versões dele, nas outras reencarnações dele. E o Henry pode ser uma peça importante para isso daí. Por quê? O Henry já tá ali falando que é tudo mentira, já está culpando eles, já está falando ali com o Jade que ele vai gerar mais dor. Então, se esse plano deles gera o caos igual aconteceu agora, o Boyd bola um plano, as coisas dão errado, o Kenny quase morre, a casa colônia é invadida, as pessoas podem começar a ficar com raiva. E o Henry pode fomentar muito essa coisa aí. Ele pode ficar ali jogando para as pessoas frases falando que isso vai gerar morte, gerar dor. Então ele pode fazer as pessoas ficarem com mais raiva, e isso aí pode sim contribuir para que as pessoas queiram eliminar o Jade. E não podemos esquecer também que o Victor foi ali no carro e encontrou os dentes, gente. E uma coisa que eu gostei foi a iniciativa do Victor dessa vez, que decidiu pesquisar sobre o Homem de Amarelo, porque parece que todo mundo meio que esqueceu disso, mas o Victor sabe que isso é importante, e eu fiquei, ainda bem que alguém está pensando nesse Homem de Amarelo, e isso gerou uma comoção ali, né, porque o Boyd até organizou uma missão para descobrir pistas sobre o Homem de Amarelo. O Victor vai lá até o carro e ele encontra os dentes, e a gente já sabe que o Homem de Amarelo junta esses dentes, né, afinal de contas vimos ele como Sofia pegando ali o dente do padre. E para que será? Será que isso é importante porque é apenas uma coleção que ele faz há muito tempo, ou isso tem conexão ali com as pessoas que ele já se transformou, que ele entra, que ele pode se conectar, tem a ver com os sacrifícios que ele faz? O que vocês acham, né? Qual o motivo dele juntar esses dentes todos? E o Victor aproveita para poder falar a real ali pra Tabitha, afinal de contas, se ela é a Miranda, chegou na cidade com um casal de filhos, o Ethan pode ter o mesmo destino do Victor. Ela fica muito assustada, o Ethan também, mas agora finalmente o Victor começou a mandar real. Não vamos nos esquecer também que eles ainda estão bolando aí um plano para poder ir pro subterrâneo. Será que esse plano muda com as coisas que aconteceram agora? Eles vão ficar com medo aí desse plano, por saberem que os monstros já sabem dos planos deles antes mesmo deles executarem. Eles podem ficar com receio em relação a isso, as pessoas da cidade também podem ficar mais receosas. E um outro ponto interessante que eu não sei se vocês notaram é que eles estão tentando incluir o Randall nesse plano aí. O Boyd vem com essa conversa de falem com o Randall, ele sabe o comportamento dos monstros, e eu acho que ele pode estar envolvido aí nesse plano do subterrâneo e talvez tenha uma participação importante, porque eu sinto que eles levaram ele ali pra casa colônia por alguma coisa, ele tava ali na porta, então a gente vê que eles estão tentando fazer uma ponte com o Randall, e pode ser que ele tenha um papel importante nisso. O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Quais vão ser as consequências de tudo isso que aconteceu nesse episódio? E me contem aí também se vocês gostaram do episódio, o que vocês acharam. Vocês esperavam que o Kenny fosse morrer, queriam que ele fosse de arrasta, ficaram felizes que ele se livrou? Então é isso, galera, tchauzinho!